Quando o assunto é qual que é o melhor motor, o motor 1.0 turbo ou o motor aí aspirado. O Inmetro ele acaba aí informando que o motor ali 1.0 turbo de 3 cilindros acaba sendo aí um pouco melhor em relação ao aspirado. Porém, vários usuários aí apontam aí uma situação um pouco diferente e é que a gente vai abordar aqui. Pois afinal, qual que é aí o melhor motor? Um motor 1.0 turbo ou um motor aspirado? Então, bora entender melhor no vídeo. Fala galera, beleza? Sou o engenheiro Marcelo Henrique do canal Elétrica e Mec, que te ajuda tanto na elétrica quanto na mecânica. Os motores aí 3 cilindros turbinados, quando chegou aí apresentando duas propostas simplesmente incrível, trazendo aí o menor consumo de combustível e sendo aí extremamente eficientes. E isso com certeza agradaria qualquer consumidor. E isso aí veio através da filosofia dos motores downsize, que com certeza aí foi uma mudança significativa no setor automotivo. E nós aí fizemos um vídeo explicando aí a questão desses motores downsize e eu vou deixar um link na descrição. Quando a gente fala aí de motor 1.0 turbo, principalmente os motores 3 cilindros, é um assunto aí bem delicado. Mas eles podem ter o consumo de combustível muito mais elevado do que aí o motor 1.6 aspirados, por exemplo. E isso aí é uma situação que é muito verídica e você consegue encontrar aí diversos relatos de pessoas falando que realmente o motor 1.0 turbo é mais gastão aí do que o motor aí 1.6, 1.5 ou 1.4 que seja aspirado. Então realmente é uma situação um pouco delicada e nós vamos abordar aqui o motivo que a galera aí acaba falando disso. Mas antes, já vai deixando um like no vídeo, se inscreve no canal, pois a sua inscrição é muito importante para nós. Estamos em busca do crescimento aqui no YouTube e com certeza a sua inscrição é muito importante para nós e eu só tenho que agradecer. Valeu! E o motivo aí da galera falar que o motor é 1.0 turbo 3 cilindros é muito mais gastão do que o motor 1.6, 1.5, por exemplo, é simplesmente pelo estilo de condução do veículo. Simples assim. Se você puxar na internet, você vai ver vários relatos das pessoas falando que teve aí carro 1.6 que era muito mais econômico do que 1.0 turbo, por exemplo. Isso é uma situação realmente bem delicada, mas vamos aí analisar um pouco mais a fundo o porquê disso está acontecendo. Bom, o motor aí 1.0 turbo de 3 cilindros, com certeza ele tem um potencial aí de ser mais econômico do que 1.6 aspirado, por exemplo. A gente vai pegar aí 1.6 para a gente ter como referência. Pois o motor em 1.0 turbo ele já entrega uma potência máxima em torno ali de 1500 RPM e se mantém constante independente aí da variação aí de rotação deste motor. O que é diferente é o que acontece no motor aspirado, que a potência máxima e o pico de potência deste motor acontece aí em torno aí de 3000 a 4000 RPM, de alguns modelos vai até um pouco mais. Que isso com certeza aí é uma situação bem negativa para o motor aspirado. Porém, se a gente pegar o condutor que pilota, aí no caso que dirige de uma maneira um pouco mais agressiva, um pouco mais nervosa, ou seja, com o pé lá embaixo, freando em cima ali do farol, por exemplo, realmente ali acelerando um pouco mais com esse veículo, com certeza, tá? O motor aí 1.0 turbo, ele vai te dar mais potência, isso é fato, porém ele vai ser mais gastão aí do que o 1.0 aspirado. Porém, ele vai ser mais gastão aí do que o 1.6 aspirado. E o interessante desse ponto é que, foi como eu falei, o motor aí 1.0 turbo de 3 cilindros, ele acaba entregando uma potência muito mais rápido do que o motor aí aspirado. Então, o consumo de combustível ele vai ser mais elevado devido a você ficar requisitando a potência máxima desse motor com uma certa frequência. Então, com isso, com certeza aí o consumo de combustível vai ser elevado, que é o que acontece aí bem diferente já no motor aí 1.6 aspirado, que o pico de potência vai ser só em torno de 3000 a 4000 RPM. Então, até chegar lá, o consumo de combustível vai ser bem inferior. Quando chegar no pico de potência, aí esse consumo de combustível ele vai ser aí um pouco maior. Então, essa é a grande diferença aí desses dois motores. Então, se a gente pegar aí, por exemplo, um condutor que dirige aí de maneira tranquila, calma, não fica aí fazendo essas acelerações constantes ou tendo essa condução um pouco mais agressiva, então com certeza aí o motor 1.0 turbo ele vai aí economizar muito mais combustível
do que em relação ao aspirado. Mas se a gente pegar aí o kilowatt gerado aí de cada motor, o motor 1.0 turbo de 3 cilindros ele vai entregar uma eficiência muito maior. Então se a gente pegar aí este ponto específico, o motor aí 1.0 turbo ele é menos gastão, vamos dizer assim, do que aí o motor aspirado. Que esse é um ponto muito interessante, como ele te entrega uma potência mais rápida. Quando você literalmente precisa do motor, ele vai te entregar, ele vai ali te responder à altura naquele momento, com certeza é um diferencial gigantesco. Isso não acontece muito aí no motor 1.6 aspirado, que ele leva um determinado período para conseguir te entregar aquela potência que você realmente precisa ali. Então, se a gente pegar aí o kilowatt gerado como referência, com certeza aí o motor 1.0 turbo é muito melhor aí em relação ao aspirado. Vamos pegar aí, por exemplo, dois veículos da Hyundai, que é o Hyundai Creta aí 1.6 aspirado e também aí o Hyundai Creta que é um 1.0 turbinado. Esse veículo aí, eles têm ali potências muito próximas, a gente vai exemplificar o que a gente vem falando. O Creta aí com motor 1.6 aspirado, ele tem aí um consumo de 7,1 km com litro na cidade e 8,2 km com litro na estrada. Isso com etanol. Já a gasolina, ele tem o consumo de 10,1 km com litro na cidade e 11,3 km com litro aí na estrada com gasolina. E ele tem um desempenho aí de 130 cavalos no etanol e 123 cavalos na gasolina. Isso aí a 6.000 RPM e tem um torque de 16,5 kgfm aí no etanol e 16 kgfm de torque na gasolina, isso a 4.500 RPM. Ele chega aí de 0 a 100 em 12 segundos e tem uma velocidade máxima de 172 km por hora. Já aí o Hyundai Creta 1.0 Turbo, ele tem um consumo aí de 8,3 km com litro na cidade e 8,7 km com litro na estrada. Isso com etanol. E 11,6 km com litro na cidade e 12 km com litro na cidade com gasolina. E ele tem um desempenho aí muito interessante que é 120 cavalos de potência tanto para o etanol quanto para a gasolina a 6.000 RPM. E ele entrega um torque aí de 17,5 kgfm no etanol e também na gasolina a 1.500 RPM. E ele chega de 0 a 100 em 11,5 segundos. Ele tem uma velocidade máxima aí de 180 km por hora. Então, a gente consegue observar aí nesses dois veículos, mesmo aí o Creta 1.6 aspirado, ele tem uma potência aí, de certa forma, um pouco maior, porém, ele tem praticamente o mesmo consumo aí do Creta 1.0 turbinado, que entrega uma potência aí um pouco menor em relação aí ao 1.6. Então a gente consegue analisar legal o que a gente vem explicando. O detalhe é o torque. A gente observou que o torque aí do motor 1.0 aí turbinado é muito maior, muito não, ele é um pouco maior em relação ao aspirado. E o detalhe é que ele entrega uma potência e uma rotação muito inferior ali em relação ao aspirado. E essa diferença que é o pulo do gato. Pois se você ficar literalmente ali forçando o motor, acelerando ele com mais frequência, com certeza o consumo de combustível vai para o espaço e de fato você aí vai ter um consumo elevado de combustível. E nesse caso o motor aspirado ele vai ser aí um pouco melhor em relação ao turbinado. Então galera, para falar que o motor aí 1.0 turbo ele é muito inferior em relação ao 1.6 aspirado, é uma situação que depende muito aí da utilização. De fato, o motor 1.0 turbo é um motor extremamente tecnológico. Ele é um motor 3 cilindros, ou seja, já é um cilindro a menos aí em relação ao aspirado. E com certeza essa é toda a diferença. E de fato ele tem a proposta de sim, de trazer maior eficiência e trazer o menor consumo de combustível. Mas se você for aquela pessoa que realmente gosta de pisar, gosta de andar um pouco mais, de fato aí você vai ter um consumo elevado de combustível. Isso sem dúvidas, pois você está exigindo muito mais ali do motor e você quer que o motor te entregue toda a potência ali em praticamente todo momento. E de fato esse é um ponto bem delicado, que é o que acontece totalmente diferente aí no motor ali aspirado, que ele vai te entregar ali, vai ter o pico de potência dele após aí
4.000 RPM, que com certeza é uma diferença aí gigantesca na questão aí de consumo de combustível. Mas isso aí depende do condutor também. Se você é aquele condutor um pouco mais tranquilo, que não gosta de correr nem nada, com certeza o motor 1.0 turbo vai ser excelente para você. Agora, se você gosta de andar um pouco mais com o pé lá embaixo, com certeza aí o motor 1.6, mesmo sendo aspirado, ele vai te trazer maior economia de combustível. Esse é o único ponto. Agora aí, de agilidade, de eficiência, de questão ali de você ter um torque um pouco maior, com certeza o motor 1.0 turbo vai te apresentar ali muito mais. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha aí dos motores 1.0 turbo? Deixa aí nos comentários que eu com certeza vou responder a todos. E não se esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal, pois a sua inscrição é muito importante para nós. E não se esqueça também de ativar o sininho e estaremos aí para os próximos vídeos.